Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, perante o Sinédrio. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço. Eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, perante o Sinédrio. Os discípulos não passavam de pessoas simples, sem dinheiro e com nenhuma outra arma a não ser a palavra de Deus. Entretanto, na força de Cristo, eles saíram para contar a maravilhosa história da manjedoura e da cruz, e para triunfar sobre toda oposição. Sem honra ou reconhecimento terrestre, foram heróis da fé. Então aqui nós temos alguns elementos que nós precisamos sempre estar lembrando em nossas vidas, principalmente nós que somos mais humildes nas condições financeiras. Os discípulos não passaram de pessoas simples. Então não pense que você, para pregar o evangelho, para levar a mensagem, você precisa ser uma pessoa eloquente, uma pessoa com bastante influência, uma pessoa com bastante conhecimento nas áreas deste mundo. Não precisa ser um médico, um advogado, um engenheiro para levar o evangelho. Pessoas simples podem levar o evangelho sem dinheiro. Não precisa ter dinheiro para levar o evangelho, para pregar o evangelho. Nenhuma outra arma a não ser a palavra de Deus. Se você está munido da palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus, não importa se você tem dinheiro ou sua profissão, você está pronto para levar a palavra de Deus. Você só tem que se munir da palavra de Deus. É a única coisa que você precisa saber e a única coisa que você precisa ter: amor por Cristo em seu coração. E isso basta para levarmos o evangelho. E aqui, para triunfar sobre toda oposição, ou seja, eles só precisavam da palavra de Deus, na força de Cristo, aonde eles iriam encontrar tudo aquilo que eles necessitavam para pregar o evangelho, era justamente a força de Cristo. Em Cristo, com a palavra de Deus na mão, com Cristo, eles seriam sucesso, eles iriam triunfar sobre toda oposição, levando a mensagem desde a manjedoura à cruz, do humilde nascimento do príncipe da vida aqui nessa terra, até a morte de cruz, pagando pelos nossos pecados. Sem honra, um reconhecimento terrestre, foram heróis da fé. Sem honra ou reconhecimento terrestre, não importa você ser reconhecido aqui nessa terra, dentro da igreja ou em qualquer lugar, como um bom pregador, como uma pessoa influente, como uma pessoa que fez muitas coisas, desde que você tenha a palavra de Deus em mão, o amor por Cristo, confiando na força de Cristo, eu e você podemos ser heróis da fé. E ser um herói da fé não necessariamente implica em ter o reconhecimento terrestre. Os discípulos não tiveram reconhecimento quando aqui estavam. Jesus não teve reconhecimento devido quando aqui estava. E ainda assim, foram heróis da fé. Abraão não teve reconhecimento devido quando estava aqui. Foi reconhecido depois, posteriormente, Jesus posteriormente, os discípulos posteriormente, por nós hoje. Mas nós que estamos escrevendo a história do Evangelho hoje, não temos o reconhecimento aqui, não teremos, mas podemos ser heróis da fé. Martim Lutero não teve reconhecimento aqui, inclusive foi muito criticado e sofreu forte oposição da igreja na época. Mas mesmo assim, um herói da fé, Guilherme Miller, e tantos outros que a gente pode citar aqui, que estão na Bíblia e que não estão. Os sacerdotes e príncipes viram que Cristo era mais enaltecido do que eles. Ouvindo os saduceus que não criam na ressurreição, os apóstolos declararam que Cristo ressuscitara dos mortos. Ficaram enraivecidos, compreendendo que se os apóstolos fosse permitido pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres em seu nome, a doutrina de que não haveria ressurreição seria rejeitada por todos, e a seita dos saduceus logo se extinguiria. Os fariseus ficaram irritados ao perceber que a tendência do ensino dos discípulos era destruir as cerimônias judaicas e tornar de nenhum valor as ofertas sacrificais. Ou seja,
cada um se preocupando com o seu próprio umbigo, com aquilo que eles se importavam, os saduceus se importando com a sua influência, com as suas doutrinas, com aquilo que eles acreditavam ou não acreditavam na ressurreição, então eles não queriam que fosse pregado sobre a ressurreição, ainda mais que o Cristo ressurreto estava operando milagres através dos seus discípulos, pelo poder dele e em nome dele. Os discípulos operavam milagres e os fariseus preocupados com as cerimônias, com todos os ritos da igreja certinho acontecendo, com todas as indulgências, vamos dizer assim, que os fariseus cobravam, do povo em si, para ter sua influência, para colocar eles sobre o povo, como se eles fossem maiorais. Mas o verdadeiro significado do porquê que eles estavam preocupados era o primeiro. A primeira frase aqui do parágrafo: Cristo era mais enaltecido do que eles. Eles queriam que eles fossem exaltados, eles queriam que eles fossem reconhecidos, eles queriam que a adoração estivesse sobre eles, que as pessoas olhassem para eles com admiração. E quando Cristo era exaltado, em consequência, eles acabavam sendo esquecidos. Quando eu e você procurarmos olhar mais para Cristo, vamos romper esse laço de querer nos exaltar acima de Deus, de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios quereres. Quando eu e você olharmos mais para Cristo, teremos uma atitude diferente, deixaremos de ser egocêntricos como eles, deixaremos de ser vaidosos e aí por diante. Os guias da nação judaica tinham assinaladamente deixado de cumprir o propósito de Deus para o seu povo escolhido, ou seja, os líderes da nação tinham deixado de cumprir o propósito de Deus. Aqueles a quem o Senhor tinha feito depositários da verdade provaram-se infiéis ao seu legado, e Deus escolheu outros para fazer a sua obra. E aqui está um ponto importante. Se eu e você deixarmos de fazer a obra de Deus, se eu e você, como escolhidos de Deus, como povo remanescente, deixarmos, e aqui, deixa eu continuar, assim depois eu falo disso. Se eu e você deixarmos de fazer, como povo de Deus, aquilo que Deus requer de mim e de você, como indivíduos, seremos, a palavra é, substituídos. Escolheu outros para fazer sua obra, ou seja, seremos substituídos. Se eu e você deixarmos de pregar o evangelho de fato, de viver a mensagem e de proclamar essa mensagem com o nosso testemunho de vida, quando de fato o Espírito Santo transformar a nossa vida e nós de fato vivermos o evangelho constantemente, seremos um testemunho diário. A nossa vida será um reflexo do evangelho. Então, mostraremos aí a nossa fidelidade a Deus, mas se ficarmos rejeitando, endurecendo os nossos corações, nos apegando às coisas desse mundo, não quero abandonar, seja o que for, seja emprego, seja os bens, seja o que for que me prende às séries, os filmes aqui, que eu me apego a essas coisas, os prazeres, os divertimentos desse mundo. Se eu me apego a essas coisas, logo eu não tenho como agarrar essas coisas e seguir com Deus. Logo estou sendo infiel, logo serei substituído. Deus vai escolher outro para fazer a obra em meu lugar. E quando eu falei aqui sobre povo remanescente, é aquilo que é o que eu acredito, que a igreja não irá cair. Mas se um povo infiel estiver à frente da igreja, esse povo vai ser substituído dentro da igreja. A igreja, nós sabemos que a igreja não irá cair, a última igreja. Mas o povo da igreja pode sim ser substituído, outras pessoas entrando no lugar para fazer a obra que eu e você estamos negligenciando a fazer. O Deus do céu, o poderoso governador do universo, tomou em suas mãos a questão do aprisionamento dos discípulos, pois homens estavam a guerrear contra a sua obra. E aqui outra coisa importante: quando estivermos sendo fiéis a Deus, fazendo a vontade de Deus, e sofremos oposição por isso, fomos rejeitados pela família por isso, perdemos nosso emprego por isso,
perdermos bens por isso. Deus, o todo-poderoso governador do universo, estará com a nossa causa em suas mãos. A nossa causa, quando estivermos sendo fiéis, estará nas mãos de Deus. Se eu sou fiel, Deus está cuidando de mim o tempo todo. O maior objetivo de Deus para a minha vida é a salvação. Sendo isso, eu posso enfrentar lutas e perdas aqui nessa vida, mas se continuar firme e fiel, a salvação é garantida a mim e a você. Embora os apóstolos tivessem sido miraculosamente libertos da prisão, não escaparam ao interrogatório e castigo. Por mais que eles fossem libertos, por mais que eu e você tenhamos a salvação à nossa frente, não vamos escapar das lutas e dificuldades aqui dessa vida. Vamos ter que enfrentar, se formos fiéis, vamos enfrentar as duras provas aqui dessa vida. Cristo dissera quando estava com eles: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. Enviando um anjo para os livrar, Deus lhe dera um sinal de seu amor e certeza de sua presença. E muitas vezes vocês estamos sendo livrados de muitas coisas por Deus e temos a incapacidade de enxergar o livramento de Deus. Cabia-lhes agora sofrer por amor daquele cujo evangelho estavam pregando. E muitas vezes vocês vão sofrer por conta do evangelho, vamos ser discriminados por conta do evangelho, mas temos de continuar sendo fiéis porque Deus tem velado por nós, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos livrado de muitas coisas as quais não vemos. E muitas vezes, por uma pedrinha, tropeçamos, falhamos e pretendemos desistir de tudo, quando Deus ainda continua olhando por nós a todo instante. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi um anjo do céu que os livrou da prisão e os mandou ensinar no templo. Seguindo suas instruções, estavam obedecendo a ordem divina, e isso deveriam continuar a fazer, custasse o que custasse. Custe o que custar. Eu e você devemos continuar obedecendo a ordem divina. Se Deus diz para mim, guarda o sábado, então assim eu devo continuar fazendo, sendo fiel em tudo aquilo que eu conheço, em tudo aquilo que Deus revelou, e não procurar colocar desculpas. Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos faz um chamado, temos de ser fiel no todo, sem desculpas, sem demoras, sem delongas. No concílio houve um homem que reconheceu a voz de Deus nas palavras proferidas pelos discípulos. Esse homem foi Gamaliel, fariseu de boa reputação e homem de saber e alta posição. Seu claro intelecto viu que os passos violentos que tinham em vista dos sacerdotes trariam terríveis consequências. Aqui um ponto importante, nós vamos estudar isso mais para frente no Grande Conflito, que é o próximo livro que nós vamos ler. Deus tem pessoas em todos os lugares usando para ajudar os seus. Sim, eu falo aqui de política, do tanto de ladrões que aí estão e que estão nos governando, roubando, e que as coisas sempre irão piorar, não importa se você colocar A ou B ou C, qualquer opção das que entrar, o mundo irá piorar. Não há melhora nesse mundo. Mas Deus tem pessoas fiéis, que eu não vou falar de A, B ou C, porque eu não acredito que nenhum deles sejam pelos exemplos e testemunhos. Mas Deus tem pessoas fiéis que são usadas, sim, como instrumento em suas mãos, como Gamaliel aqui foi, e como nós vamos ler no Grande Conflito, que há pessoas assim, que estão lá protegendo, intercedendo pelo povo de Deus, pela lei de Deus. Gamaliel foi um desses. Os sacerdotes viram a racionalidade das opiniões e foram obrigados a concordar com Gamaliel. Contudo, seu preconceito e ódio dificilmente podiam ser restringidos. Muito relutantemente, depois de castigar os discípulos e ordenar-lhes de novo, sob pena de morte, e não mais pregar em nome de Jesus, soltaram-nos. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas
não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Enfrentaram oposição, enfrentaram lutas, foram na prisão, foram presos por isso, foram aos tribunais e ainda assim continuaram pregando e ensinando de Jesus. Se nós vemos a história de Martim Lutero, a mesma coisa, ele foi aos tribunais defender a Cristo com forte oposição, manteve a fé firme. E eu e você iremos, sim, a tribunais, seremos presos, perseguidos, se ainda estivermos vivos. E temos de seguir este exemplo, de continuar ensinando a Cristo, de continuar pregando a Cristo nas casas, na igreja, aonde quer que for, levar a Cristo às pessoas. Pouco tempo antes de sua crucificação, Cristo tinha garantido aos seus discípulos um legado de paz. Deixo-vos a paz, disse ele. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é a paz que se obtém mediante a conformação com o mundo. Se nós estamos sofrendo oposição, mas nos conformarmos com o mundo, você agora é obrigado a guardar o domingo e não o sábado. No sábado você vai ter que trabalhar. Se você se conforma com isso, então você tem a paz do mundo. A paz de Deus é diferente. Cristo jamais comprou a paz condescendente com o mal. A paz de Cristo deixou a seus discípulos antes interna que externa, e sempre devia permanecer com suas testemunhas nas lutas e contendas. Paz interior, paz de espírito. A paz de ter a certeza que estamos andando nos caminhos de Deus e de que Ele irá nos livrar quando Ele assim achar melhor, confiando plenamente na direção de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a paz de Cristo, a paz que Ele nos dá. Quando eu e você temos a paz de Cristo, não andamos ansiosos com o que comer, com o que vestir. Temos a certeza que Deus já provê tudo aquilo que precisarmos. Essa profecia tem sido cumprida de modo notável. Toda indignidade, toda injúria, toda crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar tem recaído sobre os seguidores de Cristo. E isso já acontece. Principalmente se a gente começar a estudar e ver como os cristãos já estão sendo perseguidos no mundo. Nós vivemos num estado, em um país, que não há essa perseguição, mas em muitos lugares já há perseguição. Toda a crueldade que Satanás pode instigar o coração humano a imaginar, ele está fazendo sim com os filhos de Deus já, e isso só tende a piorar, tende a chegar aqui também. O mundo não está longe em maior harmonia com os princípios de Cristo do que estava nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor, crucifica-o, crucificam-o. O mesmo ódio que levantou a perseguição aos discípulos ainda atua nos filhos da desobediência. O mesmo ódio que levou à morte de Cristo. O mesmo ódio que perseguiu a igreja lá desde o início, no primeiro século, a igreja primitiva. É o mesmo ódio que está sendo citado hoje. E chegará a nossa vez, se estivermos vivos, de ver esse ódio contra nós, se nos mantivermos fiéis à palavra. Teremos paz interior, confiando em Deus que Ele está conduzindo as coisas. Mas o mundo estará em guerra conosco. A história da verdade tem sido sempre o relato da luta entre o direito e o erro. A proclamação do Evangelho sempre tem sido levada avante neste mundo em face à oposição, perigos, perdas e sofrimentos. Se eu e você estamos de fato levando o Evangelho, vamos enfrentar oposição, perigos, perdas e sofrimentos. Vamos ver pessoas da igreja apontando o dedo para nós e criticando de alguma maneira. Eu vou contar 2 casos aqui. Rápido. Que eu vi. Um irmão fez a doação lá no aplicativo da Bíblia. R$1. R$1. Que eu só recebo 50 centavos. Eu recebo só metade do que é doado. E aí esse irmão foi falar que os anúncios voltaram a aparecer 3 dias depois e que eu só quero dinheiro. 50 centavos. Eu pago por volta de 120 por mês para manter o aplicativo no ar. Mas o irmão acha que eu quero dinheiro, 50 centavos. Uma merrequinha para ajudar. Que até hoje não pagou um mês, né? 150. Eu recebi até hoje 150. Como se eu quisesse. O irmão
me coloco à disposição, se ele estiver vendo o vídeo, de devolver. Se é R$1, eu vou pagar 50 centavos que eu tenho que pagar a empresa que faz o Pix para mim. Eu pago o seu R$1 de volta. Outro irmão em que nós devemos pregar o evangelho. Oposições dentro da igreja. Dentro da igreja você vai ver isso. E aqui também. Reclamando porque tinha barulho de criança nos vídeos. Porque os meus filhos estavam por perto, porque eles estavam falando. Ou seja, devemos privar as crianças. Esconde as crianças numa sala ou você sai para longe porque a criança não pode ouvir isso. Aqui nesse canal, vocês vão ouvir choros de criança, vocês vão ouvir o choro do meu filho se ele estiver no meu colo, se ele estiver aqui, porque ele sempre tem que ouvir a palavra de Deus primeiramente da boca do pai dele. E ver na vida do pai dele um exemplo. E depois ele vai ver as coisas do mundo, vai ver coisas certas e erradas dentro e fora da igreja e vai tomar a decisão dele. Mas primeiramente, como pais, devemos ensinar os nossos pequenos. Oposição, pessoas querendo te desanimar a seguir em frente, pessoas querendo que a obra não avance. Quantas vezes você... Aqui tem muitos irmãos, tem 15 mil inscritos, mas tem muitas mais pessoas que assistem o canal. Você que já esteve à frente de um ministério, não já recebeu críticas por coisas fúteis. Ah, não gostei da decoração da igreja. Eu não gostei do irmão passando a lição da escola sabatina. Críticas. Que em vez de construir, em vez de ajudar, pessoas tentando engrandecer a obra, pessoas tentando fazer com que você continue firme, levando a pregação do evangelho, pessoas querendo desanimar você, pessoas querendo colocar pedras para você tropeçar. Fique firme na palavra, no estudo, na pregação do evangelho. Mantenha-se firme. Mantenha-se estudando a lição. Pessoas que criticam comentários da lição. Você está fazendo na escola sabatina, pessoas criticando seus comentários. Às vezes em público, às vezes não. Às vezes só para você no particular, mas criticando a ponto de que não estude, não continue, não fique nessa. Se conforme mais com o mundo. Você parou de se interter com esse mundo, os filmes e as séries. Você é um extremista, você é um radical, querendo que você desista de fazer aquilo que é verdade. Você não come chocolate porque é pecado, porque tem cafeína, não toma café, não toma refrigerante. Você é um extremista, você é um radical, buscando fazer com que você desista de fazer a vontade de Deus. Muito cuidado, porque sempre haverá essa luta entre o certo e o errado. E o errado, aqueles que estão conformados com o mundo, vão querer fazer com que você desista. Para a gente encerrar o último parágrafo. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Em que consistia a força deles? Onde estava a força deles? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. A perseguição tem separado muitos dos seus amigos terrestres, muitos daqui deste mundo. Quando você toma uma decisão de seguir a Cristo e fazer toda a vontade de Deus, abandonando as coisas deste mundo, de fato, a separação e a perda de amigos, mas nunca de Cristo. Nunca nada nos separará do amor de Cristo, a não ser eu e você mesmo. Se tomarmos a decisão de eu não quero o amor de Cristo, aí eu posso me afastar porque Deus me dá e te dá essa liberdade. Mas as decisões que tomamos ao lado de Cristo, ao lado do Evangelho, ao lado da verdade, nunca nos separarão do amor de Deus. Podemos perder o emprego, podemos perder os bens, podemos perder a família, podemos perder os amigos, mas nunca o amor de Cristo. Nunca a pessoa aprovada pela tempestade é mais encarecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre a perseguição por amor da verdade. Nunca você vai ser mais amado por Deus do que nesse momento em que você está mais sofrendo. É o momento em que Cristo está mais ao seu lado, nessa luta maior que você está enfrentando, que te chamam a desistir. E quando eu comentei agora da questão da criança fazendo barulho, muitas pessoas deixam de ir à igreja porque tem um filho pequeno e ele vai fazer barulho na igreja, porque pessoas assim afastam as pessoas da igreja. As pessoas, no meio da luta, no meio das dificuldades, quando você mais precisa de apoio dos irmãos, os irmãos procuram te afastar.
fique firme, porque nada vai nos separar e pode nos separar do amor de Cristo. E nesse momento de dificuldade em que as pessoas estão tentando afastar eu e você do caminho do Evangelho, é ali que Cristo está mais ao nosso lado. Fique firme. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente estudar juntos, enfim, deixa nos comentários. Pedido de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Faz a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Nos conduz a andarmos e viver o Teu Evangelho aqui, que todo o nosso falar, todo o nosso pensar, todo o nosso agir seja um testemunho de que somos fiéis a Ti, Senhor amado. Que a nossa vida seja um reflexo do caráter perfeito e imaculado de Cristo, Senhor. Que as pessoas vão nos olhar e percebam que Cristo vive em nós, Senhor amado. Não para o nosso engrandecimento, não para a nossa vaidade, mas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Por favor, Senhor, nos mantenha firmes no Teu caminho. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.